forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast. E aí, quer construir? Hoje com meu amigo pessoal aqui, Matheus Mota, referência em técnica de edificações. Então, um cara que pode elucidar muitas dúvidas com o pessoal com a questão técnica aqui em Aracaju, em Sergipe e no Brasil. Matheus, satisfação tê-lo aqui presente no nosso programa. Muito obrigado. Sei que a agenda é corrida, ainda, além dessa parte de edificações, eu sei que você também está metido aí na questão política, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Questão da igreja também, que a gente também vai tocar no assunto. Meu muito obrigado por você estar aqui presente. Só um minutinho, por favor. Pessoal, você que não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha e curte. Matheus, se apresente para quem não te conhece, pode olhar aqui nessa câmera, fique à vontade. Bom, eu sou técnico em edificações, atuo atualmente na área, mas também corro um pouquinho para a área política, gestão pública. E aí, para mim, é uma honra, né, participar desse seu programa. Estou aqui à disposição para a gente interagir um pouco. Não fica nervoso não, que aqui é tranquilo. No comecinho começa nervoso, mas depois vai soltando, vai se relaxando aqui, fica tranquilo. Como é que você pode descrever essa questão do papel do técnico de edificações para alguém assim que não ainda tem a familiaridade com a área, né? Bom, para aquele que está querendo entrar na área de edificações, eu oriento primeiro a você se familiarizar com a questão de obras, construções, canteiros, e depois, para você entrar na área, você tem que aprender um pouco sobre auxiliar o engenheiro, a elaboração de orçamentos, acompanhar um pouco do canteiro de obras, ver um pouco da teoria na prática, né? O que é isso, teoria na prática? Você não ficar só na sala de aula, né, daquilo que o professor está explicando, e você também ir para o canteiro de obras para observar. É verdade. Eu lembro, Matheus, quando eu comecei, né? Eu não sou técnico, né? Eu sou apenas engenheiro, né? E, pô, eu colava demais nos técnicos que tinha na época que eu trabalhei numa empresa grande aqui em Aracaju, não sei nem se ainda existe, a Norcom. E eu colava nos técnicos porque geralmente esses técnicos viravam engenheiros do futuro ou até mesmo mestre de obras. E, pô, só aprendizado, né? Pessoal, porque o pessoal já vem com essa bagagem técnica da questão da escola técnica, né? Isso. E só tinha a crescer. E as habilidades essenciais para um técnico de edificações para evoluir? Bom, eu coloco sempre como meta algumas das habilidades. Ele tem técnicas de construções, né? Aqueles projetos, para pegar um projeto, você tem que saber definir algumas coisas que estão ali escritas, né? Então, você tem que realmente se dedicar bastante para ver aquelas habilidades. E realmente a questão de segurança, né? Porque é o que mais você vê nas obras, é a questão de segurança, principalmente quando você está lidando com equipe, né? Você não está ali sozinho, você está lidando com vidas também, porque tem outras pessoas envolvidas. Então, você tem que ter o máximo de cuidado com essas habilidades. Aí eu acho que a questão do técnico, faz parte da parte administrativa da obra, né? E eu sempre fico falando, pessoal, cara, você está na parte administrativa, você tem que pensar que nem dono. Você não é o dono, mas você tem que pensar que nem o dono. Não que você vai ser diferente, vai tratar diferenciado o pessoal, mas você tem que ver a empresa como dono. E aí você faz essa parte administrativa, aí muitas das vezes você tem que ser psicólogo, tem que ser pai, né? Você tem que ouvir muitas vezes aquela demanda que vem, o servente do pedreiro, até às vezes o pedreiro, que às vezes ele não quer só fazer aquele chegar e colocar massa na parede ou assentar um bloco. Às vezes ele precisa conversar com você antes de subir para fazer a obra, coisa do tipo. E tá bastante difícil hoje no mercado o técnico de edificações. A gente vem conversando aqui ao longo dos programas passados, amigos, a falta de técnico e até mesmo a qualidade dos técnicos que estão vindo hoje não é que nem na época que você estudou e o pessoal que vinha com bagagem, que vinha com conhecimento. Hoje a questão do EAD É, aí bagunçou tudo, não só na parte dos técnicos, como na parte da engenharia da também. engenharia também. Complicadíssimo. Como é que você vê isso aqui? Não está na nossa pauta, mas como é que você vê essa questão do EAD? Olha, não é falando não, mas sim, eu sou da época que eu fui mesmo para a sala de aula, a gente tinha laboratórios, eu me formei no Instituto Federal de Sergipe, né? Antiga escola técnica, que antes o meu curso
técnico em edificações era estradas e rodagens, né, que acabou se transformando em edificações. Então, a EAD para você se formar é muito complicado, porque você não vai ter aquela vivência da prática, né? Você só vai ver aquela teoria e quando você receber o certificado, você vai para a obra e tentar se virar lá. Se você pegar um engenheiro que lhe auxilie, coisa do tipo, beleza, mas senão você vai quebrar muita cara no mercado de trabalho. Você pega um engenheiro verde e pronto, fica os dois batendo Os cabeça. dois batendo cabeça, tentando decifrar um projeto que é simples. Simples, justamente, cara. Eu fico muito preocupado e converso com o pessoal o que a gente pode se fazer, né? Porque nosso conselho não fez nada quando quiseram implementar isso aí, né? Fecharam os olhos e deu no que deu. Hoje, um curso de engenharia EAD. Aí você não tem vivência de laboratório, Nada. de materiais, você não sabe nada, aí você cai no mundo sem saber nada. Nada. Entendeu? E aí depois vem as consequências. Justamente. É quando o pessoal bate em cima na questão da nossa profissão da gente, aí a gente tem que ficar calado porque, com razão, né? Infelizmente, há profissionais e profissionais. E quais os principais desafios, Matheus, que você tem enfrentado como técnico de edificações no dia a dia? Olha, os principais desafios hoje, que eu não coloco nem muito como um desafio, mas tipo, é você lidar com gente, né? Porque muitas vezes você tá com um cronograma ali de obras apertado para fazer, e aí você tem que lidar com os pedreiros exigindo aquela prazo determinado para fazer. E aí muitas vezes eles batem de frente com você, exigindo, ah, não, mas isso aqui não dá para fazer e tal. Você tem que tentar, como que chamam, malear para tentar fechar o cronograma, mas a gente tem que ser muito exigente. Desculpa estar interrompendo e fazer uns complementos aqui nas suas respostas, mas é bom quando a gente pega pessoas assim com experiência na área. Questão do que a gente sabe que um pedreiro consegue fazer de reboco, né? Um pintor de pintura e etc. A gente subindo a alvenaria. E a gente vê também que a questão da mão de obra também tá Escassa. tá muito difícil. E assim, além de estar escassa, aquele que você pega quando você vai fazer é meia boca. Entendeu? Infelizmente. E aí eu lembro com um fato, enquanto eu era estagiário, e aí eu fazia essa questão desse controle de quantitativo, né? Para poder fazer as medições. O pessoal recebia a produção. Tal, e eu tava batendo contrapeso num apartamento, num edifício que a gente tava fazendo. Porra, quando eu cheguei, todo irregular o contrapeso, eu falei, puta que pariu, desculpa aqui, mas, caramba, tá uma merda o contrapiso. Aí eu falei, rapaz, vou descer a lenha, né? Vou chegar mais dura, porque o pessoal que não tá familiarizado com essa questão de obra, se você for muito manso, o cara galopa em você. Então não é questão de ser ignorante. Você não vai ser ignorante, que ninguém merece ser ignorante com ninguém. Mas você tem que ser mais duro, mais firme, né? Ainda mais quando eu era estagiário, menino novo e tal. Porra, bicho, quando eu cheguei para poder falar com os caras, eu escutei assim, os caras estavam no quarto, né? Eram três quartos nesse apartamento. Eu tava falando, rapaz, saí tem 15 dias do presídio, bicho, graças a Deus consegui esse emprego. Foi, oi! Falei, rapaz, infelizmente, quem comprou esse apartamento aqui vai sofrer com o contrapiso. Meia volta vou ver. Primeiro minha saúde, né? Depois, e aí sim, claro, antes da gente entregar, a gente faz o checklist total, né? Para poder ver, conferir. Para não entregar qualquer coisa para o cliente, né? Mas no dia não vou mentir, não. Eu já passei por uma situação que, tipo, logo quando eu me formei, eu fui estagiar, né? Porque pra gente receber o certificado, a gente tinha que fazer o estágio obrigatório. Certo, que era obrigatório. Aí eu fui para uma obra e aí a técnica responsável pela obra passou algumas demandas e eu fui fazer. Quando eu cheguei num determinado condimento da obra, aí o pedreiro olhou para mim e disse assim, você é estagiário? Eu disse, sou. Aí ele, então a gente só responde quando a técnica chegar. Eu disse, sim, mas eu tô cumprindo o mesmo papel que a técnica aqui, então eu vou cobrar de você também. Aí ele parou e olhou pra mim assim, como disse, porra, ele também se impôs aqui, né, mesmo na condição de estagiário. É verdade. Rapaz, várias coisas. O negócio de estagiário, o tal do estagiário sofre, né? Eu tava conversando com um amigo da gente que vai até assistir aqui e vai começar a rir quando tu contar essa história. Nesse mesmo edifício aí, rapaz, a gente começava a fiscalizar o pessoal e tinha um estagiário que queria ser o cara, tipo assim, aquele bajulador de bolas, né?
Sempre tem um. Sempre tem um, é. Rapaz, o cara queria sair na mão com esse meu amigo. Aí eu fui defender o cara me chamando pra porrada do lado de fora. Eu falei, puta que pariu, eu tô estagiando no quê? Num ringue, nesse negócio. Rapaz, ó, o estagiário sofre, coitado. Nunca vi um negócio desse, não. Graças a Deus, nem saiu no murro, nem eu, nem meu amigo. Fui defender o cara começou a me ameaçar. Eu falei, não, vamos pro murro. Eu falei, pô, rapaz, vou perder meu emprego, pô. Eu ganhava R$ 124, na época, o salário que eu recebia. Não pagava nem a gasolina. Ainda pra tomar murro na cara. Aí é tenso o negócio. Ô Matheus, como é que você tem a visão da questão da tecnologia, né? Que está impactando nas construções, né? Porque a gente vê a questão impressão, concretagem parede através de impressão 3D, tecnologias hoje cada vez mais utilizando robô, softwares, né? Como é que você vê essa questão da tecnologia? Olha, eu acho que não é o impacto. Na verdade, que a cada dia a gente tem que se habilitar às tecnologias que estão chegando no meio da construção, né? Porque quando você vê aí as construções, está causando muita poluição, né? Na verdade. Então, com essas novas tecnologias, acaba diminuindo, reduzindo um pouco a poluição. Então, a cada dia, nós como os técnicos, ou até mesmo os engenheiros, a gente tem que se atualizar, ou seja, começar a fazer cursos de inovações tecnológicas para poder entrar no mercado, porque senão a gente acaba ficando para trás. Rapaz, aí eu fico vendo. Hoje a era digital, né? Esse mundo do Instagram é novo, do YouTube eu já assistia bastante, mas na época do Instagram eu sou novato nessa área aí. E, pô, tava vendo os vídeos aí, pô, demitiram 18 mil funcionários na Amazon e botaram tudo robô para trabalhar lá. Aí tem um lado bom para o empregador, porque acaba a questão trabalhista. Apesar que lá fora não tem essa questão, né? Só no Brasil que inventaram a CLT. Me corrijam aí se estiver errado, pode até comentar o ano que foi. Se eu não me engano, foi na primeira Constituição nossa, Isso. em 37, se a memória estiver boa. E aí criaram a CLT. Né? A bendita CLT, que deu os direitos dos trabalhadores, só que o problema é que com o direito vem brasileiro é osso, né? E aí o futuro é isso. A robotização é o que vai imperar, e principalmente essa questão pedreiro, servente, claro que vai existir, porém vai ser bem reduzido. Então, assim, o cara que se quiser... Isso não vejo a longo prazo, não. Viu? Eu vejo isso aí há 10, 15 anos no máximo. Não está muito distante, não. Não, eu acho que acaba isso aí. A questão mesmo da gente, mesmo como engenheiro, vai ser um mero analisar softwares e analisar a execução ali, mas questão pontual, que nem a gente faz hoje, braçal mesmo, eu acredito que vai se eliminar isso aí. Vai. E cada vez mais essa questão também vai eliminar o coitado do técnico de segurança, técnico de edificações, que também o técnico de segurança também. Segurança também, porque como você vai ser robotizado, você não vai ter muita preocupação com a segurança, né? Porque não vai ter muitas pessoas trabalhando. Justamente. Apenas alguém ali monitorando um computador, coisa do tipo. Você vai hoje no mercadinho, já tinham tirado os coitados dos empacotadores, né? Ficou os caixas. Aí você tem 30 caixas, aí só tem 4 trabalhando, e agora tem aquelas ilhas que você mesmo paga. Você mesmo paga. Então já está tirando mais emprego. Mais emprego. Cada vez mais isso aí, mais... Ou você se atualiza ou você sai do mercado. Isso. Cada vez mais vai nascendo gente e cada vez vai faltando mais emprego. Mais emprego. Justamente. E aí vamos ver até onde vai, né? Qual a importância da questão da legislação e as regulamentações na área da edificações? Olha, a regulamentação eu vejo que, tipo, você tem que seguir algumas diretrizes de padronização, né? Você regularizando, você vai estar padronizando todas as construções, porque você vai seguir o mesmo padrão, tanto na lei ambiental como na construção civil, porque algumas construções você precisa estar padronizada de acordo com a localidade, né? Então você tem que seguir aquelas padronizações ali, seguindo a legislação municipal ou a legislação estadual para a construção. Qual é as etapas que um técnico de edificações participa dentro da edificação? Olha, a gente começa desde a análise do projeto até a fundação, estrutura e acompanhamento da obra.
Por exemplo, hoje, se eu for para uma obra, eu vou juntamente com o engenheiro responsável pelaquela obra, analisar o projeto das etapas, o orçamento e os custos daquela obra para a gente começar a construção. Daí, depois dessas etapas, a gente entra na contratação dos pedreiros, que é as orientações de como vai seguir aquela obra. Entendi. O Matheus, tem sempre uma risgazinha depois que os técnicos de edificações saíram do nosso conselho, né? Que fazia parte do CREA, e hoje vocês têm o conselho de vocês, dos técnicos. E aí a questão pegaram a nossa lei e jogaram lá para os técnicos. Sempre dá uma divergência, aquele sombreamento que sempre existiu, que não deixa de existir. A civil, que é a minha engenharia, que sofre mais por todos os lados, até mesmo com os colegas engenheiros. Não seria diferente com os técnicos, né? Técnicos industriais, técnicos de edificações e etc. Como é que você vê essa questão do sombreamento? Não está na pauta aqui, mas eu jogo umas casquinhas de banana para você, porque tem que explorar o conhecimento do entrevistado. Como é que você vê essa questão do sombreamento, cara? Que vai entrando na área do outro, a questão, por exemplo, vocês têm até 70 metros quadrados, né? 80 metros quadrados. Muito obrigado pela correção. 80 metros quadrados para poder executar uma edificação. E não necessita de um engenheiro. De um engenheiro. Justamente. Como é que você vê isso aí? Olha, eu acho que, tipo assim, hoje, como nós estamos no mundo moderno, eu acho que cada um deve estar no seu quadrado, né? A gente não avançar nem o limite do engenheiro, nem o engenheiro avançar o limite do técnico. E assim a gente se ajudar. É a mesma coisa dos conselhos. Eu acho que o conselho deve manter cada um no seu quadrado. Se você tem que reger os técnicos, você cuida realmente da parte dos técnicos, não adentrar na legislação dos engenheiros. Sustentabilidade, né? Não é uma coisa de hoje, porém, no nosso meio de construção, é uma coisa ainda meio complicada, principalmente aqui no Nordeste, quando você fala o nome sustentável, que você liga, isso aí é um custo X a mais, o cliente já sai correndo. Lá, não, pelo amor de Deus, não quero saber não. Porque o cara só olha para o umbigo dele, ele não olha para o futuro do neto, do filho. Como é que você vê que vocês como técnicos de edificações, podem ajudar? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que pensar no meio ambiente, né? Antes mesmo de começar a construção. E depois a gente pensar em materiais que sejam de modo sustentável. Ou seja, hoje você vê já que temos empresas que reutilizam restos de materiais de construção, né? Então tudo bem que o custo é mais caro, mas aí você já está diminuindo aquela poluição do meio ambiente que pode ir para o rio, pode ir para um canal ou coisa do tipo na cidade. Então a gente tem que pensar nesses custos. A gente falou aqui, né, essa questão do sombreamento, mas na sua visão, qual é a diferença que você pode falar, que elucidar para quem está assistindo a gente, entre um técnico de edificações e um engenheiro? Olha, o técnico, ele passa 2 anos na faculdade, na escola técnica ou até mesmo na instituição de ensino. Já o engenheiro civil, ele passa 5 anos para se formar, né? Então a gente já vê aí alguma diferença. Tem uns colegas meus que passaram uns 10, viu? Então, Sem citar nome. Se você for regularmente, você passa 5, né? Mas se você não for, você pode seguir um pouquinho. Então, e aí tem algumas coisas, algumas habilidades que não competem ao técnico e competem ao engenheiro. Então a gente tem que já ficar ciente disso, né? Quais são as tendências que você vê para o futuro, né? Nessa questão da parte da construção civil? Olha, eu acho que a tecnologia hoje ela vem avançando muito, viu? Então, principalmente aquelas construções que já vêm planejadas, aquelas paredes planejadas que só vem, você faz o projeto e aí ela já vem pronta e você só faz encaixar. Você falou aí essa questão de conversar bastante com o pessoal, né? Eu sempre à frente das obras, eu ia falar como engenheiro, eu ia fazer um corte desse aqui, acho que é uma sacanagem nesse corte. Mas, sempre à frente das obras, eu sempre gostei de fazer DDS. Sempre gostei de estar escutando os colaboradores. Hoje mais dentro do escritório, né, do que antes no campo. Estou empresário aí, já tem uns 14 anos mais ou menos que eu estou como empresário nessa área de construção. Mas à frente de obra mesmo, eu fazia muito DDS.
gostava de ouvir. Eu já fiz obra com mais de 500 homens já. Obra industrial, né? Obra grande. E para você lidar e você gerenciar um trem desse aí, assim, eu era engenheiro operacional. É o cara que bota a testa, né? Tem aquele gerente de contrato, que tá lá só de boa zona, já o cara já com cabelo branco, que já tô ficando já quase esse. Mas é o cara que fica mais na retaguarda, dando suporte de contrato, né? Para poder a obra rodar, mas o cara que tá na frente mesmo é operacional. E aí, meu amigo, você tem que lidar com todo tipo de gente, cara. Todo tipo de gente. E aí, vou contar aqui um fato para você. Uma obra que eu fiz lá em Ibaraúna, no Rio Grande do Norte, é uma fábrica de cimento, da Mizu, que é o mesmo grupo da Votorantim. A gente tinha um encarregado de carpintaria. Esse cara, ele colocou no mínimo uns 24 carpinteiros. Veio com ele junto. Um bolo. Mas esses 24 carpinteiros era tipo, eu acho que era carteira esquentada, né? Para quem não conhece carteira esquentada, é aquele cara que é um servente, mas tem um amigo que tem uma empresazinha, uma gatinha, ele vai lá e bota que você é carpinteiro, que é um oficial já classificado. E todo mundo carpinteiro. Beleza, cheguei aqui no campo, tal, com minha pastinha. Aí eu olhei e falei, não, vou ter que concretar, vou botar aqui o número aqui para dizer aqui, mas eu acho que eram umas 11 bases que tinha lá para concretar. Fui lá, fulano, não me lembro mais o nome do cara. Eu preciso concretar essas 11 bases e a gente rodava lá 24 horas a obra. Eu quero concretar isso aqui por volta de 6 horas, 6 e meia. E quero pronta as formas. Beleza, beleza. O cara tava com o pé, já tava errado, né? Que ele tava com o pé apoiado em cima do gabarito. Eu falei, então beleza. Rodei e fui para outras áreas da obra. Quando eu tava de longe, umas 11 horas, isso eu falei com ele, tipo, umas 8 horas. 7 e meia, 8 horas. Quando eu olhei de longe, bicho, do mesmo jeito que... Coincidência, né? Do mesmo jeito que eu saí de lá 7 e meia, que eu olhei de longe 11 horas, do mesmo jeito. Fui lá. Era longe pra caralho, que era uma fábrica, né? Grande pra caralho. E era do zero lá. Então a gente fez da terraplanagem os silos lá. Multicâmara, várias coisas lá. E aí, cara, eu cheguei lá, aí eu falei, e aí, meu brother? Vamos concretar? Mesmo? Ele, doutor, porque não sei o quê, porque não sei o quê, começou a sabonetar, né? E tal. Falei, você já fez quantas? 3. Eu falei, não é possível, não. O cara tava na frente ali, no mínimo com 12 carpinteiros. No mínimo. Nessa hora lá, ele tava com 12. Isso já tinha acontecido outras coisinhas, né? Pra poder chegar no estopinho. Eu falei, rapaz, esse cara não vai nem almoçar aqui nessa obra, velho. Porque eu não vou pagar esse almoço desse cara aqui. Eu não tá nem pagando nem o almoço dele. Voltei, fui no container da parte administrativa. Fulano, eu não quero nem na obra, nem pra almoçar. Pode demitir. Pode chamar ele e pode mandar pra casa descansar. Beleza, fui pro meu container. Daqui a pouco, meu amigo, gente virada na porra no container lá, tá administrativo. Aí lá vai o engenheiro de contratos, né? Chama Diego pra cá. Lá vai ele, chega lá. Rapaz, você quer me lascar, rapaz? Não sei o quê. Aí, se ele estiver assistindo aqui, ele vai lembrar disso aí. Você quer me lascar? Eu falei, rapaz, o cara não tá rendendo. Ele, não, mas se demitir ele, os 24... Eu tô botando 24, mas eu achei até que era mais. Os 24 aí, carpinteiro, vai tudo junto, que diz que só ficam se ele ficar. Falei, rapaz, pode botar todo mundo junto então. Porque esses carpinteiros daí, se juntar todos, não dá um. Os caras não sabiam nem pegar um martelo, bicho. Eu falei, não é possível um negócio desse não. Aí eu demiti, eu falei, e não precisa contratar encarregado por agora não. Quem vai ser o encarregado agora sou eu. Bom, aí mostrei pra que vim, né? Aí, só que também me lasquei, né? Trabalhei que nem... Pegou tudo nas costas. Foi, nas costas não, lá ele. Lá ele. Tudo de lado, assim, mas ficou acumulado um serviço demais, mas assim, mas foi bom pra mim, porque assim, tudo que você bota a mão na brasa, você aprende, né? Tudo que você ensina, você aprende. Eu já fui professor também dessa parte técnica. Então, assim, tudo que você passa o conhecimento, você está aprendendo. Aqui, por exemplo, estou fazendo essas entrevistas aqui com o pessoal, com os amigos. Para mim, isso aqui é recordar fatos, porque eu agora, como eu estou só no ar-condicionado e não estou com a nuca escura, né? Aí, então, estou aquele engenheiro Nutella.
né? Mas quando você vai revivendo essas coisas assim, você vai, pô, aprendendo de novo, né? E na época foi um aprendizado assim grotesco. E aí, vamos lá, eu arrudei isso tudo para poder fazer a pergunta para você. Comunicação, como é que é essa parte da comunicação do técnico de edificações e a equipe? Olha, essa é a parte que a gente tem que ter o máximo de cautela, porque a gente tem que saber com quem está lidando, né? Principalmente quando chega nos termos técnicos que alguns não entendem, a gente tem que ir para os termos mais sociável, como diz eles. Já teve uma situação que eu fui conversar com um servente, só que aí eu estava com um projeto em mão, e aí eu estava explicando para ele de forma técnica, e ele olhava para mim e como que dizia assim, eu não estou entendendo o que você está falando. Aí o pedreiro chegou do meu lado e começou, aí teve que explicar para ele. Eu disse, tá, então eu tenho que mudar minha linguagem, deixar formal para ir para linguagem informal para tentar que todo mundo entenda. Rapaz, você tocou num ponto... Eu sempre fui brincalhão. Sou sério na hora de ter que ser sério. Mas sempre fui um cara descontraído porque a vida é dura e se a gente leva a vida séria demais, a gente enlouquece, né? Então sempre fui descontraído, sempre gostei de brincar. E eu tive uma obra lá em Salvador, estava fazendo um hotel lá em Salvador. E aí chegou brincando com o pessoal, tal, a equipe lá, e pô, falei, meu irmão, se você quer me beije, pô, primeiro. Aí os caras, aí o cara me falou, doutor, eu falei, pois não, todo sério, né? Eu gostaria de pedir pro senhor, se não pudesse não brincar dessa forma, eu agradeço. Na hora eu fiquei sem entender, eu falei, como assim? Não, doutor, porque eu sou irmão da igreja, tal, e não sei o quê. Eu falei, rapaz, me desculpe, perdão. Porque assim, eu brinco, não, eu tô vendo que o senhor tá brincando, tal, mas assim, porque eu sou da igreja e tal. Eu falei, não se preocupe. Foi a primeira vez e única que um colaborador me chamou a atenção nesse sentido. E eu fiquei pensando, eu não posso tratar todos de forma igual, porque cada um tem sua particularidade. E aí eu vi, pô, então eu não posso, eu aprendi bastante a xingar em obra, né? Na época de estagiário também, quando eu fui estagiário da Caixa Econômica, eu tive um professor que o cara, 10 palavras, 11 era xingando. Falei, pô, então aprendi só a xingar. Aqui eu já estou me policiando bastante, para não falar toda hora um palavrão, né? Que nem todo mundo que está assistindo também gosta disso, estar ouvindo. Mas como você falou, a nossa fala dentro da obra, né? Ela requer o que o cara fala no dia a dia. No dia a dia. Claro que não é xingamento toda hora, né? Mas você tem que falar fácil com o cara, né? Aí quando você chega numa obra, o cara tá falando de gaia, Tá. né? De cachaça. Cachaça, rapariga. Aí é desse jeito. Às vezes chama você, depois do expediente vamos ali, principalmente quando é dia de sexta. Depois do expediente vamos tomar um. Vamos tomar um, não sei o quê. Aí é desse jeito mesmo. Então assim, você tem que saber lidar com o pessoal, né? Aí você tem que ter um momento sério, duro e o momento de saber separar as coisas também. É porque você trazendo a equipe para você, tudo flui, né? Não é só dinheiro, Não. né? Claro que a gente sabe que o dinheiro move o mundo, né? O mundo é capitalista, ninguém trabalha porque gosta, todo mundo trabalha porque precisa. Mas quando você trabalha num ambiente satisfatório, né? O cara chega aqui, pô, bicho, eu vou dar um gás hoje porque o doutor ali, o cara é brother, no dia que eu preciso, o cara chega junto comigo. É interessante você fazer, principalmente fazer DDS. Claro que você não vai fazer DDS com a empresa, com a obra com 5, 10 pessoas, né? Entendeu? Mas uma obra com mais de 50 é interessante, porque às vezes o banheiro está muito sujo, a água está ficando quente, a comida não está muito boa. Aí você tem que saber onde é que está, onde você pode melhorar, para poder o cara estar trabalhando com satisfação. Doutor, a comida está vindo pouca. Pra você entender, né? Porque nunca nada tá bom. Nunca tá satisfeito. O cara em casa come farinha com água e um bifezinho, aí lá ele reclama porque o feijão, a salada, em casa nem come isso. Mas a galera, o brasileiro, ele reclama de tudo. Pode estar 100%, mas nunca tá bom. Nunca tá 100%. Mas antes da gente entrar novamente nessa parte de edificação, falar da parte técnica, queria que você contasse pra gente essa parte sua, né, de igreja, né? Pra quem olha aqui, o cara, pô, você olha aqui pra ele, o cara todo alinhado, tal, e não vê o cara lá da batina, parecendo um padre, né? Eu tava aqui em off, eu falei, rapaz, foi coragem de não ter sido padre,
Conta aí o que você pode contar pra gente aí. Eu tava até falando aqui, eu já esqueci até o nome do negócio. Cerimoniário. Que é Cerimoniário. uma coisa que às vezes as pessoas muito confundem. Às vezes chamam a gente de padre, às vezes chamam a gente de coroinha. Coroinha, eu tava falando em off na minha cabeça. Eu falei, será que ele é coroinha? Não, não. Então, aí tem uma grande diferença, porque, tipo, o diácono, ele é instituído pelo... O diácono é instituído pelo bispo, né? Certo. Que ele passa por todo um processo de estudos para ser diácono. E o cerimoniário... Esse diácono, ele não tem votos, igual o padre. Ele não faz voto, ele pode casar. Certo. E o cerimoniário, ele é um auxiliar do padre na liturgia. Ou seja, a gente prepara toda a liturgia antes do padre chegar para a celebração da missa, do casamento, até de formatura. A liturgia seria o quê? O livro, a Bíblia, né? A liturgia que a gente chama, o momento litúrgico, é a missa. A missa. As partes da missa. A gente é responsável por organizar as partes da missa para o padre. Certo. Então vamos traduzir aqui para o cara que, assim... Pro leigo, né? Apesar que porque assim, eu sou batizado num católico, eu sou batizado na igreja católica, fui batizado na igreja São José, mas eu nunca pratiquei parte da igreja, motivos, e hoje eu sou espírita, né? Vamos traduzir aqui. Vamos. Essa parte da banda, também você toma conta lá, da música que vai tocar. A música, assim, eles passam antes pra gente não, mas assim, pro padre, todo o estilo da música, o rito. Porque às vezes tem missa que tem glória, tem missa que não tem glória. Entendi. E aí as partes que, como você perguntou, desculpa, mas não, mas pode vou ser, começar pode assim, ser. as partes da missa que a gente prepara é o seguinte: desde a primeira leitura, a parte da comunhão, até o evangelho e a homilia do padre e o rito final da missa, a gente prepara para ele. Entendi. Aí, me diga uma coisa, a questão da igreja, né? A igreja, a missa pode ser aqui, pode ser lá no Japão. É o mesmo rito. É a mesma missa do dia, não é isso? Só que traduzida em língua, pode ser em línguas diferentes, mas é o mesmo rito. Então, cada dia do ano... Cada dia da semana tem um rito específico. Certo. No caso, já vem pré-marcado, vem de Roma? Já vem. Inclusive, teve que mudar agora o missal, porque teve um novo missal, que é o missal romano, que foi mudado, né? Que foi atualizado agora. Então, no caso, sempre atualiza ano a ano essa questão. Não necessariamente todo ano vai ser a mesma coisa. Não, naquele todo ano é a mesma coisa. No dia 25 de março é aquela mesma missa. Aquele mesmo rito que a gente segue. Mas todo ano repete a mesma coisa? A mesma coisa. Ah, entendi. Então, muitas das pessoas que deixaram de ser católico justamente por conta disso aí, essa regrazinha. Eu, particularmente, eu acredito muito na fé própria, né? Eu respeito quem vai para a igreja, né? Toda religião eu respeito, mas a minha fé está em mim. Então, não adianta, eu boto eu tenho até no meu WhatsApp, não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado, você ver as frentes das coisas olhando de lado. Isso aqui é um refrão de uma música de Fernando Mendes, bem antigo, no tempo da nossa mãe, e que vale para a vida. Não adianta você ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Você vê um bocado de político aí, roubando a torta e direita, e você olha lá lindo, o índio lá na igreja, coisa mais linda do mundo. Então não adianta. Eu acho que você fazer o bem é uma das fé. Fazer o bem sem expor. Sem expor, você não precisa fazer propaganda para você fazer mídia. Sem fazer mídia. Você faz o bem. Pra ganhar likes. Você faz o bem ao próximo, sem querer nada em troca, né? Porque eu já acho que o inferno é a terra. Eu tava com um colega aqui, eu tava falando de você até assistir o nosso amigo Gessé, que teve, para quem não assistiu, confere nos vídeos anteriores. E eu falava, bicho, será que aqui vai mudar, velho? Será que tem jeito esse mundo? Ele não, velho. Ele é bem pessimista, ou bem otimista, né? E eu pessimista nesse sentido. Eu falei, cara, não vejo mudança. Mas ele tava falando otimismo pro futuro, não nessa encarnação agora, entendeu? Não nessa vida. Ele tava para as próximas vidas. Eu tava falando nessa vida aqui agora. Eu não vejo. Porque a maldade do ser humano hoje é terrível, cara. Entendeu? Então, assim, eu faço bem. Eu não preciso estar expondo para que eu faço bem. Às vezes eu me comovo com uma pessoa que eu vejo que aquilo ali está naquela condição. Não é porque quis, foi porque a vida levou aquela condição da pessoa. Os animais também. Me dói quando eu vejo um maltrato. Então, assim, eu vou estar expondo o que eu faço, o que eu deixo de fazer? Não. Então, eu
faço só o bem. Porque hoje, na verdade, tipo, fazer o bem ficou muito banalizado em troca de likes, né? Hoje, o que mais a gente vê é você... eu vou ali doar uma cesta básica para alguém, mas eu preciso que alguém vá comigo para fazer a foto, para fazer o vídeo, para mim ganhar um like na rede social, né? Infelizmente, hoje ficou muito banalizado. Tá desse jeito mesmo, infelizmente. Mas é isso aí. Então, você não celebra missa? Não. Mas, tipo, eu sou ministro da palavra, aquele que faz as leituras também. Caso o padre determine, eu posso fazer a celebração da palavra. Então quando chega lá, fulano de tal, você pode falar aquilo ali. Posso fazer a celebração da palavra na ausência do padre, caso ele determine. Entendi. Aquela questão do... Que o ministro da palavra é aquele que faz as leituras da missa que, tipo, são instituídos, né? Ministro extraordinário da palavra, instituídos pelo o bispo metropolitano. E também para poder entregar as hóstias, né? Aquele ali já é ministro da Eucaristia. Aquele que Cada um tem uma função, um nome diferente. Entendi. Então, é interessante isso aí, porque quem não tem essa familiaridade, né, vai aprendendo um bocadinho. Vamos sair agora da parte da religião e vamos para a política, que também é coisa... É política, futebol e religião, para poder rolar confusão aqui. Mas não vai rolar confusão não, que a gente está entre amigos. Vamos lá, política. Pô, te conheci, questão, você pré-candidato, agora fiquei triste, você falou para mim que você não está mais pré-candidato. O que aconteceu, homem? Não, na verdade, por minhas postagens nas redes sociais, muitos perguntavam se eu ia ser pré-candidato a alguma coisa. Tive vários convites para entrar na política, mas eu vi que esse não é o momento. Esse é o momento de eu ficar nos bastidores, auxiliando alguém que realmente tenha o mesmo pensamento que eu com a juventude, comungue das minhas ideias, e aí eu realmente resolvi ficar nos bastidores. Hoje, Matheus, é esquerda ou direita? Olha, hoje eu sou centro, né? Você está no centrão. Tô no centrão. Tá, hoje você está afiliado a algum partido? Filiado à União Brasil. União Brasil, E hoje quem faço comanda parte é do André Moura, né? André Moura aqui em Sergipe. É uma referência, né, na política aqui. Eu até inclusive votei nele para Senado na campanha anterior, né? Que ele não consagrou vitorioso. E foi o Alexandro e Laércio. Foi Laércio, justamente, os dois. Aí ele não. Mas é um cara que sabe fazer política, né? Como é que você vê essa questão da política, não só para vereador, no em todo? O que está faltando para poder melhorar essa política no Brasil, cara? Olha, eu acho que hoje a política ela ficou polarizada, né? Sem querer citar nomes, mas infelizmente se polarizou. Tanto para um lado, tanto direita como esquerda. Mas na realidade, se você for parar aqui para poder pensar, né? Não puxando a sardinha para um lado, nem para o outro, que é que eu tento ser o máximo parcial, né? Imparcial. Máximo imparcial, por quê? Porque quando o cara fala, pô, extrema direita, extrema esquerda, cara, é o cara esquerda ou direita. Ou direita, não tem. Não tem assim meio termo. E no Brasil, a gente sempre foi esquerda, né? Porque assim, Fernando Henrique, socialista, né? Ele é sociólogo, né? E, pô, foi exilado, né? Então, assim, era amigão ali de Lula na época. Então, foi presidente. Aí, que é o famoso dança das cadeiras, né? Depois Lula, depois Dilma. Aí, veio de esquerda. A única vez que veio ter de direita foi na época do ex-presidente Bolsonaro. E que a gente veio conhecer o que é direita de fato. Porque até então... Ninguém conhecia. Era só aquele que achava que era direita, que era o Tucano, né? Que era o antigo PSDB. E sempre foi esquerda ali. Na realidade era um que está hoje, que está o Alckmin, que é o PSB. Hoje é o PSB de Alckmin. Pronto, que é mais ou menos aquilo ali, que é um centrão puxado para a esquerda, né? Que é o socialista, né? Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro. Partido Social Brasileiro. Justamente. Então, assim, hoje a gente sabe que é direita, de fato. Então, assim, se a pessoa tem aqueles pensamentos igual àquele pessoal que está de direita... Por exemplo, o PL, que é o partido de direita, que se desenhou, né, por conta do ex-presidente Bolsonaro, aqui em Sergipe, se você for pegar as cabeças, alguns ainda você fala, esse cara é de direita, cara. Aí você se pergunta, né? Sem citar nomes, né? Mas assim, esse cara não é de direita, não. Mas tá ali, entendeu? Então, tá tentando se aproveitar da imagem de alguém. Justamente. Então é aquele negócio como a gente falou aqui anteriormente.
o pessoal, ele não se preocupa em melhorar para a população, Não. cara. Ele só preocupa em melhorar O para lado pessoal. si, justamente. Enquanto pensar desse jeito, ele não vai para frente em canto nenhum. Infelizmente, a política é essa. Tanto na política de social, como na política, até mesmo aqui do seu conselho, do meu conselho. Se o cara for para entrar na política pensando em me ajudar, se ajudar, não vai, velho. Não tem condições. Geralmente é mandato único, né? Pessoa dessa você vai mandato único, porque não tem como você dar prosseguimento. Não. E outra coisa, a política, se você não dançar conforme a música... Ela não perdoa. Justamente. E o líder que você participa agora, que é o André Moura, o cara sabe fazer política. Isso aí o cara tem que dar o braço, o cara pode não gostar dele. Mas para saber fazer política, o homem é bom nessa questão, né? Eu digo que em Sergipe hoje a gente só tem 3 líderes, né? 2 já se foram, que é Marcelo Deda e João Alves, e agora André Moura está se consolidando como líder político, né, no estado. Pra você ver um cara, um sergipano, sair daqui, quando ele deixou que ele não ganhou, e ele ser, eu não sei se era Defesa Civil, que ele era lá, Casa Civil, Da Casa Civil. do Rio de Janeiro, pô, sergipano no Rio de Janeiro. Então o cara tem que ser, mano, bom, articulador forte. E aqui ele tem uma articulação muito forte no interior, né? Não sei aqui na capital como é que ele tá. A filha dele vai estar como pré-candidata, A né? prefeita de Aracaju. Bom, vamos voltar ao assunto da parte técnica. Quais são os requisitos da educação necessária para se tornar um técnico de edificações? Olha, hoje, para você entrar, para cursar o curso técnico, você tem que ser concluído o ensino médio, né? Mas, tipo, no Instituto Federal de Sergipe, o curso técnico ele tem o integrado ao ensino médio, que você pode fazer o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo. Então, você já tem esse pré-requisito que você pode cumprir dentro da própria instituição de ensino. Já que você quer fazer o curso técnico realmente já tem o ensino médio, você pode ingressar direto na instituição de ensino desde que tenha o ensino médio. Entendi. E como é que funciona essa questão do paralelo, né? Que você faz... O técnico integrado, você tem as disciplinas curriculares do ensino médio. Bem num turno, estuda como se fosse científico, antigo científico. Isso, e paralelo você tem as disciplinas do curso técnico. Entendi. Não é todo dia que você faz as aulas do curso técnico, não faz todo dia. Não, são intercaladas. Entendi. É como se fosse no Senai também, né? Eu acho que deve ter Eu umas acho que o coisas Senai também deve ser assim. nesse Eu sentido. falo o IFES porque eu tenho conhecimento de causa, né? Uhum. Como é que é essa questão, Matheus, na questão dos prazos, né? Porque a pressão toda cai em cima do engenheiro. E o técnico de edificações, pega um pouco da rebarbazinha da pressão, da questão dos Olha, prazos. eu digo a você que a gente pega também algumas rebarbas, porque, tipo, o engenheiro geralmente, quando ele tá na obra, ele muito pouco acompanha o serviço do pedreiro, né? Ele chega lá, dá aquela inspecionada e volta pro container e a gente que pega mesmo a bronca. Então, a gente tem que estar em cima, cobrando os prazos, estabelecendo as metas e comunicando, olha, hoje a gente tem que terminar essa parede aqui porque o engenheiro quer que essa parede esteja pronta hoje. Então, a gente tem que estar recebendo a pressão do engenheiro e passando a pressão para o pedreiro. E como é que vocês podem dar uma auxiliada na questão do técnico de segurança? Porque a segurança ela vem antes da produção, né? Eu sempre brinco nas obras que é primeiro segurança, depois segurança, terceiro segurança, depois produção. Como é que vocês, técnicos de edificações, podem dar um auxílio na questão da segurança? Olha, essa é uma parte bem fundamental da obra que a gente sofre muito, porque muitas vezes a gente entrega os EPIs para os pedreiros, serventes, todos os auxiliares que estão ali na obra usarem, e basta a gente virar as costas, um já está sem bota, um já está sem capacete, sem luva, sem óculos de proteção. Então a gente tem que estar com o auxílio do técnico de segurança e a gente também fazendo aquela supervisão, né? Porque qualquer vacilo nosso é um acidente na certa. Como é que você pode pontuar aqui para a gente as principais diferenças de você trabalhar numa obra residencial e numa obra comercial? Olha, a comercial eu acho que ela é mais complexa, né? Tanto por tamanho, porque tipo, você tem muitos detalhes para ser feito, e a residencial você já pega tipo uma planta padronizada, tipo com quarto, alguma coisa assim do tipo, que você já é mais prática de trabalhar ali, já passa pro pedreiro e já tem uma noção de fazer. E a
Comercial não, porque você tem toda aquela questão de logística, de autorização de bombeiro, coisa do tipo. Tá. Vocês também trabalham com essa parte de orçamento? Sim, às vezes a gente faz alguns orçamentos quando necessário. E aí, como é que lidar? Porque, pô, eu saí, quer dizer, eu comecei arriscando na parte de obra para pessoa física, né? Mas, pô, esse negócio de choradeira, não dá para mim. Só que eu tô começando a pensar novamente nela, porque para poder, na obra pública, o cara tem que ter de aço. Censurado aqui a palavra que eu ia falar. Então, assim, um sofrimento terrível a questão de receber a parte pública. Mas aí vamos lá para o orçamento. Pô. Aí o cara faz um orçamento e aí de repente dá uma furada no orçamento. Como é que vocês lidam? Olha, a gente primeiro. Eu realmente, quando um cliente me pede um orçamento, eu geralmente pego 3 orçamentos de locais diferentes e passo para ele: olha, realmente, o seu orçamento é esse que você tem para construir. Se ele disser, não, o meu limite é esse aqui, aí eu tenho que adaptar tanto as obras quanto o requisito dele, né? O que ele quer para aquela obra. Porque, tipo, às vezes ele quer uma torneira que custa R$ 300, mas só que no orçamento que ele me passou, ele não tem R$ 300 para aquela torneira. Eu tenho que adaptar, correr atrás para comprar uma torneira similar àquela que faça o mesmo efeito. Entendi. Ética, né? Bom, no nosso conselho do CREA, que eu acho que você é da época do CREA, é uma das câmaras mais importantes, né? Que é uma comissão, na realidade, especial, que é como se fosse uma câmara especializada. Muito importante dentro do nosso conselho, que é essa parte ética, né? E aí, a ética, eu acredito que a ética ela já começa do berço. Se o cara for imoral, desde berço, não tem como o cara ser ético profissional. Como é que você considera a importância da ética? Olha, eu acho que a ética é um dos pilares fundamentais, tanto em qualquer profissão, porque, tipo, eu devo me comportar como profissional dentro da minha área, porque, tipo, se eu chegar com você e conversar determinado assunto, olha, esse assunto aqui ele pertence a essa área, então eu não vou sair por aí comentando sobre aquele assunto que eu comentei com você. Então isso é uma coisa fundamental que a gente tem que prezar dentro da nossa profissão, é a ética. Pois você já teve alguma particularidade dessa questão ética ou com o cliente ou com algum colaborador? Com colaborador já. Complicado, né? Muito complicado. Complicado porque assim, até hoje, pô, com a modernidade de hoje em dia, você tem que ter cuidado até com o celular. Porque o cara vem gravando você e tal, às vezes você tá falando uma coisa que era natural, você tá falando. Pra gente é natural, mas pra pessoa não é. Pra pessoa não é, e aí o cara lhe grava. Só que o cara também tem que entender que o juiz ele não aceita aquele tipo de gravação. Não, porque não tem autorização. Você teria que, se eu estivesse começando a conversar com você, eu falar, Matheus, a gente vai ter esse papo aqui pra gente tratar esse assunto, mas eu vou gravar a nossa conversa. A partir desse momento aí tem valia. Se não falar isso, não tem valia, zero. Então fica a dica para quem está pensando em fazer isso daí, né? Que eu já acho antiético isso aí. Só que, tipo, revertendo, parece que agora a conversa de WhatsApp vale como prova agora, né? Sai uma liminar aí. É verdade mesmo, para poder lascar com o ser humano, qualquer coisa vale. Porque eu nunca vi um negócio desse, não. O tal do brasileiro, ele se aproveita de qualquer coisa. De qualquer besteirinha, o cara já tá botando o cara. Você é bonito, rapaz, não tô bichando bonito, não. Vou botar você na justiça, não tô bonito hoje, não, tô feio. E tem que ter o máximo de cuidado com os termos que é utilizado hoje em dia também, né? Muito a questão da homofobia, né? Do racismo. Você tem que ter muito cuidado. Porque antigamente era tudo normal, tudo brincava. Você brincava com um colega moreno, se chamava de negão, tô deixando aqui, porque tô explicando o que era antes, né? E aí hoje em dia já é considerado racismo. Mas tem gente que fala, mas você sempre me chamou de negão. A minha infância toda você era negão. E agora já não pode mais ser. Então, já que é a questão do racismo. Questão da homofobia também. Se você falar uma coisa, uma palavra que você falava antigamente, você não pode mais falar hoje. Então, assim, hoje o mundo ele ficou meio chato, né? Porque você tem que se policiar demais, você tem que se policiar. Principalmente a gente que viveu a época boa.
que era a época de estourar dedo na calçada, na rua, jogando bola. Jogando bola. De golzinho no meio da rua, esperando os carros passar para poder jogar bola. Então, nessa época, esses guri de hoje em dia, no telinha, não vai vivenciar, né? Você brincava, chegava, às vezes você chegava, a mãe ficava gritando, 10 horas. 10 horas tem que entrar. 10 horas. Hoje em dia o guri fica na rua, né? Aí, hoje, para poder ficar na rua também, a maioria tem dentro do condomínio, né? Porque se você deixar na rua hoje, como era antigamente, eu rodava de bicicleta a cidade toda, não tinha problema nenhum. E hoje em dia, já se fizer um negócio desse, meu Deus do céu, o menino é sequestrado, faz um estupro, coitado, faz uma besteira, né? Faz uma coisa mais grave, porque o mundo se tornou isso. Por isso que eu sempre falo, será que tem jeito? Vamos lá, você acha que tem jeito o mundo, cara? Olha, eu acho que depende muito das pessoas, viu? Para o mundo ter jeito. Porque se continuar do jeito que estamos, infelizmente, a gente só vai de ladeira abaixo. Verdade. Eu acho que a mudança começa em mim, começa em você, né? Se você não mudar, infelizmente o mundo não muda. O consentimento é de si, né? Você fazer, como a gente falou anteriormente, fazer o melhor sempre para poder ver se melhora. Porque assim, enquanto esse corpo aqui respira, acredito eu que não mude muita coisa. Todo dia você vê aí, é miséria, um matando o outro. É filho matando pai. É filho matando pai, pai matando filho, briga em trânsito, qualquer besteirinha o cara já discute, bate na mulher. Os valores, infelizmente, foram perdidos. Entendeu? Aí os casais não se respeitam, que mais? É guerra. Então o ser humano, ele perdeu o brio da vida, né? Aquela questão gostosa de viver, que antigamente que o cara tinha esse prazer. Hoje em dia, pô, você sobrevive, é o que eu falo, você sobrevive o dia a dia, porque viver é complicado. É complicado. Hoje você vive para pagar conta. Hoje você respira, olha, já pagou 5% de imposto, não sei de que, é osso, pô. Como é que essa questão do técnico de edificações pode colaborar nas etapas dos projetos? Olha, a gente começa desde auxiliando o engenheiro, quando ele chega com o rascunho do projeto, ele passa para a gente, né? Que a gente vai para o programa. Antigamente a gente usava muito CAD, né? Mas hoje chama-se Revit e outros que estão aparecendo por aí, para colocar o rascunho no desenho, no computador, no projeto, para eles passar para o cliente. Qual conselho hoje Matheus daria para aquele jovem que está pensando em ser técnico em edificações, que é uma coisa hoje rara, mas qual conselho para aquele garotão que está assistindo a gente ali e fala assim, cara, faça técnica de edificações, qual conselho você daria? Olha, não é puxando a sardinha não, mas você tem muitas áreas que você pode trabalhar. Não só, se você não gostar do canteiro de obras, você pode trabalhar na parte administrativa, fazendo levantamento de orçamentos ou coisa do tipo, mas venha ser um técnico em edificações, porque você vai gostar muito da área. E você se formando em edificações, você pode buscar outros meios, como engenharia civil, que já é um meio. Hoje você encontra muitos engenheiros civis que foram formados em edificações. E são dos melhores, né? Geralmente são os melhores. Tenho vários colegas meus que vieram da parte de técnica e se formaram em engenharia civil, os caras dão nó em pingo d'água. Eu tenho colegas que se formaram comigo em edificações e hoje são engenheiros civis também. Então, justamente. Matheus, tudo que é bom dura pouco. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu sempre deixo uma pergunta aqui. O que é que você espera do futuro? Olha, eu espero que o futuro seja realmente bem melhor do que esse que estamos vivendo. Que os filhos respeitem seus pais e que realmente saibam viver o momento que estão vivendo. Meu muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Sinta-se à vontade para voltar novamente aqui no nosso podcast. Será uma honra. Meu muito obrigado mesmo. Pessoal, antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no nosso canal e não pode esquecer do Triplo C. Comentar, compartilhar e curtir. E aí, quer construir? Show de